Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estou aqui para mais uma aula de matemática. Estaremos aqui falando de integral linear de uma diferencial exata. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam o seu canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e deixem também ou ativem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Vou pedir também para que deixem nos comentários os vossos pareceres e também as sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática, as minhas cadeiras ligadas à engenharia, mecânica dos sólidos, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais e análise de estruturas e etc. Então, suponhamos que tenhamos aqui um certo integral curvilíneo C, P de x, y, D de x mais Q de x, y, o que é a função de x, y e d de y, não é? É possível, não é, que essa expressão aqui sobre integral seja diferencial total de uma certa função, não é? Então teremos aqui uma certa função U, sua diferencial total é P de x, y, D de x mais Q de x, y e d de y. Isso implica, por sua vez, nós sabemos a partir da fórmula de diferencial total que diferencial total de uma certa função vai ser igual à derivada parcial dessa mesma função em x vezes d de x mais derivada parcial dessa mesma função em y vezes d de y mais derivada parcial dessa mesma função em z vezes d de z. Para o caso aqui, então, deduzimos que p x y é igual à derivada parcial de u, que é a função de x y, em x, não é? E deduzimos também que q x y é derivada parcial de u, né, x, y, em y, né? Então, suponhamos também que ao longo deste contorno aqui tenhamos um certo ponto aqui M, não é? M, e depois aqui um certo ponto N, não é? E se tivermos um certo integral curvilíneo em que essa expressão aqui é diferencial total de uma certa função U, uma das coisas que temos que saber é que este integral curvilíneo não vai depender do caminho de integração, não é? Quer dizer, temos aqui esses dois pontos, não importa se vamos seguir este caminho ou este caminho, vamos ter o mesmo resultado, ou seguimos linha reta, vamos ter o mesmo resultado, ou seguimos aqui, não sei para onde, até aqui, vamos ter o mesmo resultado, não é? Então, uma das coisas que temos que perceber também é que se é integral, não é, desse diferencial, o resultado vai ser o U, que é essa função. E em virtude disso, vamos supor, por exemplo, que estejamos a integrar, não é, ou determinar a integral dessa expressão aqui, a partir deste ponto para este aqui, já dissemos que não dependemos do caminho, não é? E com isso já dissemos também que integral, não é, dessa expressão vai ser U. E em virtude disso vamos ter que por exemplo, integral curvilíneo de MAN, não é, daqui até aqui, ou talvez desse caminho aqui, já dissemos que não importa o caminho que for, de P de x, y, d de x mais q de x, y, d de y vai ser igual a u, que é a nossa função, não é? Esta daqui, u, do ponto final, que vai ter as coordenadas x de n e y de n, não é? Menos
U para o ponto inicial, que vai ser xm e ym. Então, essa é uma das propriedades que nós temos, não é? Para o caso desse tipo de integral, em que essa expressão é uma diferencial total, não é? De uma certa função. Numa primeira fase isso parece não fazer sentido, mas vamos usar nos exercícios para determinarmos essas funções, não é? E outra coisa que vamos perceber é que em virtude dessa propriedade aqui, em virtude dessa propriedade, se for um contorno fechado ou a integral linear for ao longo de um certo contorno fechado, por exemplo, de n, né, até n, não é? Vamos ter aqui mesmo ponto e por conta disso o deste ponto menos o do mesmo ponto vai ser igual a zero. Então, a partir daí nós percebemos que há uma outra propriedade que quando trata-se de contorno fechado, né, ou para contorno fechado ou curva fechada, para a curva fechada nós vamos ter que o integral curvilíneo p de x y, né, d de x mais q de x y d de y vai ser igual a zero, né? Então pude falar aqui o porquê disso, né? Então, outras coisas que temos que ter aqui em conta, outros aspectos que temos que ter aqui em conta é que se essas condições aqui são satisfeitas e P, não é? É uma componente e Q também é uma componente de um certo campo vetorial, não é? Esta é uma componente em X, essa é a componente em Y, poderíamos ter uma outra componente, talvez W para Z, não é? Então teremos aqui um certo campo vetorial, vamos chamar de F em função de X e Y, que é igual a P X Y I mais aqui que x, y, j, né? Então, são componentes de um certo campo vetorial. Se são componentes de um certo campo vetorial, então a função u, né? U em x e y vai se chamar potencial, não é? Desse campo vetorial, não é? E esse campo vetorial vai se chamar gradiente desta função aqui que se chama potencial, não é? Então, aqui perceber isso, esse vai se chamar gradiente deste, não é? E este vai se chamar potencial deste, não é? E temos que ter em conta também muitas dessas outras coisas, que este integral aqui, curvilíneo, não vai depender do caminho que vamos seguir. E também temos que ter em conta que quando se trata de integração num certo contorno fechado, vai ser igual a zero, né? Se essa expressão aqui, que está sob integral, é diferencial exata de uma certa função. Já dissemos também que essa função chama-se potencial. E também temos que ter em conta isso, não é? Que tendo nós a função potencial, não é? O integral pode ser calculado simplesmente, não é? Pela substituição aqui, pela fórmula de Leibniz e Newton, pelos pontos, né, correspondentes, o ponto inicial aqui e o ponto final. Então, já sabemos disso tudo, mas se formos a ter um certo integral, né, um certo integral curvilíneo, não vamos partir para usar essas propriedades todas sem sabermos se trata-se de uma diferencial exata ou não, ou a função ou essa expressão admite potencial ou não. E como é que nós vamos saber isso? Há condições, não é, que foram estabelecidas ou são estabelecidas para que seja determinado se essa expressão admite potencial ou não. O que temos que perceber aqui é que a condição primordial é esta, não é? Já tínhamos dito também que se essa expressão aqui é diferencial total de uma certa função, não é? Que essa função é potencial, o seu integral, não é, ao longo de uma curva fechada vai ser igual a zero, não é? Mas já que termos em conta que ao nos depararmos com uma expressão dessas, não vai ser fácil, não é? E inventarmos aqui uma
uma trajetória curvilínea, não é? Ou um contorno aqui, curvilíneo fechado, e determinarmos o integral para descobrirmos se vai dar zero ou não. Para se der zero, daí ficarmos a saber que admite potencial. Então, há condições um pouco mais simplificadas por debaixo desta, que vão nos ajudar também a determinar se o integral ao longo da curva fechada vai ser zero e, consequentemente, vamos saber que essa função ou essa expressão aqui vai admitir um potencial. Então, suponhamos que tenhamos aqui uma curva fechada destas, não é? E essa curva fechada vai limitar um certo campo, não é? Que vamos chamar de, não é? Este domínio aqui. E a função P de xy e Q de xy são contínuas dentro desse domínio. Mas, para além disso, também a derivada parcial dessa função em y, não é? A derivada parcial dessa função em y é contínua dentro deste domínio, e a derivada parcial deste em x é contínua dentro deste domínio aqui, não é? Então, para que essa integral aqui seja nula, não é? Vai ser necessário o suficiente que a derivada parcial de P de x em y seja igual à derivada parcial de Q xy em x. Então, esta daqui, não é? Esta é a condição necessária e suficiente para que o integral ao longo de uma certa curva fechada, não é? Seja igual a zero, não é? Nessa curva fechada, claramente que vai limitar um domínio em que esta expressão aqui, não é? Ou esta derivada parcial vai ser contínua, assim como esta vai ser contínua, assim como a função P também e Q vai ser contínua. Então, essa vai ser a condição necessária e suficiente. E se essa é a condição, ou essa condição aqui é satisfeita, isso vai implicar que o integral é nulo. E se essa condição também de que a integral é nula é satisfeita, daí ficamos a saber que essa expressão aqui vai admitir potencial, não é? Então, quanto a essa matéria, o que pode acontecer é nos dar um integral curvilíneo, não é? Ao longo de um certo contorno, vão nos dar um certo contorno, não é? E vão dizer que é para determinarmos o integral curvilíneo, não é? Correspondente. Então, seria sábio que verificássemos se esse integral vai admitir potencial ou não, não é? Porque se admite potencial, não adianta nós estarmos a calcularmos o integral curvilíneo ao longo de uma curva complexa de usar até, quando na verdade o tal integral, porque admite potencial, não vai depender da forma desse contorno, porque se não depende da forma desse contorno, posso assumir uma reta, não é? Um segmento de reta aqui nos dois pontos, vou integrar ao longo desse segmento de reta e facilita a minha vida. Então, com esses conhecimentos, é sempre bom numa primeira fase, se quisermos determinar o integral curvilíneo, verificarmos essa condição. Então, se verifica, vamos calcular, não é? Tendo em conta que não vai depender do contorno, mesmo que nos tenham lá um contorno, podemos calcular sem usar o contorno. Outras coisas que podemos ter em conta é que podem aparecer exercícios em que vão nos dar, não é? Uma expressão dessas ou integral destes. Primeiro vão pedir, não é? Para verificarmos se admite potencial, não é? E vamos verificar dessa maneira e vão pedir para que calculemos esse potencial. E se é para calcularmos esse potencial, vamos usar esta fórmula aqui, não é? Eu já havia dito que essa fórmula vamos usar para calcular o potencial. E como é que nós vamos fazer isso? Sabemos que se a função admite potencial, o integral curvilíneo, não é? Não vai depender do caminho, não é? Não vai depender do caminho. Então podemos assumir uma certa reta em que essa reta vai ter o ponto inicial. Podemos assumir a coordenada x 0, a coordenada y vai ser 0 ou quaisquer números, não é? Mas as coordenadas finais vão ser x e y, não é?
as coordenadas finais vão ser x, y. Então vamos fazer aqui a devida integração. Então, fazendo a devida integração, temos que ter em conta que essa integração vai ser ao longo de uma linha, e vamos ter que ter em conta também que essa integração vai ser igual a u de x, y, que vai ser a função, menos c, não é? Porque se vamos ter que substituir por um certo número na função potencial, vamos ter uma certa constante. Então, menos c, e esse c podemos passar para outro lado e no final de tudo teremos a função potencial. Então, essa é uma das aplicações, não é? Outro ponto aqui que temos que ter em conta é que a função potencial, né, nesse caso a função u, pode ser de 3 variáveis. Né? Então, ela pode ser de 3 variáveis no caso em que ela é definida no espaço, e para o caso também o campo vetorial vai ser definido no espaço. Por conta disso teremos aqui P, Q e depois uma outra componente aqui, não é? Então, quando é assim, não é? Essa expressão aqui vai prevalecer, né? Essa expressão vai prevalecer e essa também vai prevalecer, mas já temos um problema para verificar se a expressão vai admitir um certo potencial ou não, né? Então, a condição já não é essa, não é? Essa vai servir apenas para o plano, não é? Mas para o espaço essa já não serve, e é uma matéria que se trata adiante, não é? Não é nesta matéria aqui. E o vídeo se tornaria exaustivo se fosse. E o vídeo tornaria-se exaustivo se fôssemos a tocar esses assuntos agora. Então, eu vou ficar por aqui, não é? E este vídeo aqui vai ser complementado por outros vídeos de resolução de exercícios práticos, não é? Ligados a essa matéria integral linear de diferencial exato, não é? Então, eu vou terminar por aqui. Fiquem atentos aí para os vídeos de exercícios práticos. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixar os vossos likes para promover o vídeo, se subscreverem também no canal, ativarem o sininho das notificações, e até ao próximo vídeo.